E como é que se mede isso tudo? Como é que a gente faz para medir uma riqueza intangível? Você tocou no que, depois desses anos, faz 5 anos que eu estou desenvolvendo esse modelo. Agora, eu acho que a questão essencial para isso é justamente desenvolver essas métricas. Primeiro problema de medir é medir o quê? Se você for pensar na economia da dança, você pode chegar num resultado desse tamanho. Porque você vai ver quantas pessoas vivem de ser bailarino ou coreógrafo, ou da aula de dança, ou quantos espetáculos, etc. Se você for medir a economia do dançar, a economia do dançar inclui o carnaval, todas as festas populares, a balada, todo o equipamento da balada, toda a coisa de fitness, das academias, etc., toda a roupa, é enorme a economia que o ato de dançar gera. Nós sabemos medir o dançar e não a dança? Não. É uma questão seríssima dentro dessas medições, como é que faz isso. Segundo ponto, a gente tem métricas para medir resultados quantitativos e numéricos. Então, a gente tenta sempre fazer tudo caber nesta medida. Só que a gente está falando de um ramo, tudo que é intangível, ele é multidimensional. Ele acontece simultaneamente em várias dimensões, nessas 4 dimensões que a gente falou. Como você mede isso? O que a gente tem feito é como se fosse medir litros, que tem várias dimensões, com régua. Não dá. Então, por exemplo, vigário geral. Você vai medir o resultado de vigário geral. Quantas pessoas, a partir do trabalho do Afro-Reg, viraram profissionais de música? Você tem um resultado desse tamanho. Agora, se você tivesse como medir quanto vale não se matar, quanto vale o que se economiza em termos de segurança, saúde, o que se ganha em termos de autoestima e de possibilidade de futuro, e as moedas para isso? A gente só tem moeda para o econômico. Então, a gente precisa desenvolver outras moedas, outras formas de medir. Tem experiências interessantíssimas. A partir da experiência do FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, que é do Butão, o Butão é um país budista. Há mais de 15 anos, eles disseram, olha, para a gente, o resultado é as pessoas felizes, não importa quanto. Então, nós vamos desenvolver um índice de felicidade interna bruta. E eles têm, há 15 anos eles têm isso. Porque a moeda, no fundo, ela é cultural. A moeda vamos combinar que isto aqui tem um valor e que quando eu te dou isso, você me dá algo em troca? Lá atrás, a civilização existiu por muito tempo sem moeda. Depois, em algum momento, foi criado. E você pode ter vários tipos de moeda, como já existem, né? Tem uma experiência linda de economia criativa no Brasil, que é uma das mais bonitas que eu conheço no mundo, que é do Espaço Cubo, de Cuiabá. Músicos muito jovens, que tinham um festival, Calango, que queriam que ele aumentasse e que queriam fortalecer a cena musical de Cuiabá. Como? Cuiabá, cena musical. Aí eles criaram um espaço com equipamentos e como que eles iam poder socializar esses equipamentos? Eles criaram uma moeda, o cubo, e chama cubo, o espaço e a moeda, por causa do cubo mágico, que adota várias... E aí, como que faz? Você quer gravar um disco, então você paga em cubos. Como que eu pago meus cubos? Eu pago meu cubo indo trabalhar no Calango, no festival, ou fazendo design, ou indo trabalhar no show de então uma coisa de escambo, de troca. Assim, eles conseguiram criar uma cena super forte. Outros começaram a achar interessante, dizer, o que vocês fizeram? Nós também queremos. Para encurtar a história, fazem 7 anos. Eles estão hoje em 25 estados dos 27 do Brasil. Existem várias versões da moeda cubo, com outros nomes. Do cubos. Mas nos nomes locais, porém intercambiáveis. Então, se você chega no Acre, tem quem vai receber teu cubo de Cuiabá. E eles tiveram uma percepção que está se revelando como uma percepção chave, porque eles têm a moeda e o banco de horas. Então você troca, eu quero ir comer no teu restaurante e eu te dou aula de música. Ou eu troco X por aula de inglês e você vai trocando horas. E provavelmente os novos modelos vão ter muito a ver com coisas do passado, de escambo, de ter a importância do local.
do pequeno, isso de vai ter vários pequenos articulados. E isso vai ser viável no futuro, isso vai ser o futuro. Isso já está se desenhando como futuro, não é lindo isso? A gente imaginava que o futuro, porque o presente é o futuro que foi sonhado um tempo atrás, e que todo mundo imaginava que ia ser metálico, cinzento, em série, ascético, etc. E o futuro é curvo, colorido, variado, de fibras naturais, é tudo diferente. E essa questão do futuro é super interessante, é a outra questão que eu considero estratégica dentro de trabalhar com a economia criativa e fazer com que a galinha de ovos de ouro não vire canja. Tem um ditado chinês que diz: se não mudarmos de direção, acabaremos onde estamos indo. Que é óbvio. Mas, em geral, a gente está indo para lá quando a gente gostaria de estar ali. E a gente acha que algo mágico vai acontecer. E é uma coisa também do mundo, das pessoas, das corporações, dos governos, onde se diz: céus, onde eu estou indo é aonde a gente quer chegar ou não? Aí a gente começou a estudar como que no passado as pessoas percebiam o futuro. E é incrível, porque quando você olha as imagens, fica claríssimo que o futuro é fruto dos sonhos do passado. Se você olhar em 1920 a quantidade de imagens que tem Skype, internet, essas coisas todas, muitas, igualzinho, estavam lá. Arquitetura de aeroportos, home theater, milhares dos inventos e das coisas que hoje são centrais na vida da gente foram sonhadas. A centralidade do carro, 70% das imagens do futuro no passado tinha o carro como elemento central, era o sonho do futuro, era o carro. Aí a gente fez toda uma coisa construída em torno do carro que depois a gente não sabe mais o que faz com isso. E aí, quando a gente vê que tipo de imagem está sendo sonhada para o futuro agora, só tem imagem tenebrosa. É tudo cinzento, belicoso, individualista, de competição, etc. Na verdade, talvez não seja um sonho, mas uma previsão. É uma previsão de um futuro possível muito pouco otimista. Mas o futuro ainda não é. Porque as coisas não apenas são, as coisas estão. E se estão, podem mudar de estado. Por exemplo, a questão da economia criativa é essa. Os países do hemisfério sul são enormemente ricos em sua diversidade cultural e em seus recursos naturais, porém ainda não estão. Como podem fazer para estar? E em relação ao futuro, é a mesma coisa. O futuro ainda não está, ele ainda não é. Ele pode ser de outras maneiras. Agora, a nova ciência mostra que existe uma relação, provavelmente, entre a maneira como a gente visualiza as coisas e a maneira, a gente aumenta a probabilidade, aumenta a tendência de que as coisas aconteçam assim. Quanto mais a gente achar que será tenebroso, maior a probabilidade de que seja tenebroso. Quer dizer, o exercício de pensar um bom futuro, um futuro viável, claro, é a maneira que a gente vai conseguir chegar lá. Claro. Inclusive porque é aí que você inspira inovação. Então, quando você olha essas figurinhas todas de Skype da década de 20, onde tem o cara falando com uma família, com a família numa maquininha, com uma telinha, e essas imagens eram super difundidas. Tinha umas revistas super populares que estavam traduzidas para tudo quanto é língua, mecânica popular, etc., que tinham essas viagens de futuro. Assim. É provável que uma molecada cresceu olhando aquilo e disse: nossa, não seria legal? Eu estou aqui numa parte do mundo falando numa telinha com alguém que está em outra parte do mundo. Cresceu com o desejo daquilo e fez. Repara o seguinte, que quando as pessoas falam de futuros ou de tendências de futuros, cenários, projeções, elas estão sempre partindo do presente. E, portanto, você segue pensando com os vícios do presente. E nada indica que tem que ser assim. Porque o futuro ainda não está, ele pode estar de muitas maneiras. E por isso é importante se descolar do presente e ver que futuro a gente deseja. Porque também é lindo, porque quando você junta um grupo de pessoas e começa a perguntar que futuro elas desejam, você percebe que existe harmonia, porque todos queremos a mesma coisa. A questão é ver como como vamos conseguir. Então, hoje a gente acredita que a chave está em criar mecanismos, que é isso que a gente faz com o movimento Crie Futuros, esse movimento internacional, com as plataformas, a rede, as ferramentas, a metodologia, para poder criar futuros desejáveis. Porque se a gente tiver esta oferta,
ou se dedicar ao exercício de criar futuros desejáveis, a gente vai inseminar esses futuros. Realmente sementes de futuros mais de acordo com aquilo que a gente deseja. E que são possíveis, porque o futuro ainda não é. Ele pode estar de muitas maneiras, a depender das escolhas que a gente vai fazer agora. Bom, Lala, eu vou então terminar a entrevista aqui para a gente ficar com esse futuro desejável na cabeça, exercitando essa coisa de pensar num futuro melhor. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E o Sala de Notícias fica por aqui. Até a próxima.